Vasco, a Será praia que ele já gosta tem. mesmo do Rio? A praia tá lá, viu, o André? E já ajuda muito um sim para o Renato. Combina Renato e Vasco? Claro, lógico. Acho que não tem muito essa coisa de dirigir o Fluminense, dirigiu o Flamengo. Já dirigiu o Vasco. Já dirigiu o Vasco também, né? E bem. Então, a gente falou sobre isso na semana passada, especificamente sobre essa particularidade. A carreira do Renato como treinador, ela é o Grêmio e o futebol do Rio de Janeiro, né? É isso. E o Flamengo tem treinador, o Fluminense acaba de renovar com o seu técnico, era essa a direção. Botafogo tem uma questão que ele próprio quer resolver internamente, como a nota deixou muito claro hoje, mas talvez Arthur Jorge, técnico campeão brasileiro e da Libertadores, prossiga, por que não? O Vasco precisa de um técnico, então as coisas meio que convergem para uma conversa entre eles. Acho que faz sentido, não sei se o elenco do Vasco e o Renato, exatamente, né, do ponto de vista teórico, se encaixam em termos de ideias e ferramentas para ele construir uma equipe que seja competitiva no ano que vem, mas é um treinador importante que está no mercado. Eu acho natural que pelo menos haja uma conversa entre eles e que não só o Vasco se interesse pelo Renato, como, pelo menos de início, o Renato também se interesse pelo Vasco, por ser um clube carioca que permita que ele viva no Rio de Janeiro, que é onde ele gosta muito de estar, passar os seus dias, e ninguém pode criticá-lo por isso. Zupac, eu penso muito no Renato sendo esse cara com o tamanho para não ficar tudo nas costas do Pedrinho. Porque é um Vasco buscando um comprador, essa escolha de quem vai ser o dono da SAF do Vasco, o Pedrinho vai ter de tomar. E eu acho que dá para ele dividir com o Renato. Acho que ele tem esse tamanho para dividir com o Pedrinho, ficar os dois ali resolvendo esses problemas. Não, tem uma coisa que me chama a atenção, e aí talvez seja até um ponto de visão equivocado da minha parte, é que a gente vê o Pedrinho como presidente do Vasco, e o Pedrinho é um cara muito apaixonado pelo Vasco, repleto de boas intenções, mas a gente também tem a memória recente do Pedrinho comentarista. Isso. Que mostra o que mostrava o Pedrinho comentarista, a visão de futebol do Pedrinho. E o Pedrinho comentarista, pelo menos na minha observação, ele ia num caminho totalmente oposto daquilo que a gente vê o Renato se manifestando como treinador, né? O Pedrinho é do estudo, o Renato já debochou do estudo, né? O Renato ele é do empirismo, não que o Renato não tenha conhecimento, não é essa a questão. Mas o Renato é um cara muito mais do empirismo do que da parte acadêmica, né? E o Pedrinho é um cara que sempre, Pedrinho comentarista, sempre foi muito pelo estudo. Então eu acho curioso, não é nem uma crítica não, eu acho curioso que o Pedrinho presidente olhe para um cara com o perfil do Renato treinador. Mas pode dar certo, assim, acho que o Renato precisa, não é que ele precisa, né? Mas ele poderia, falta ao Renato nesse momento de carreira, se provar como treinador de ponta para além dos trabalhos do Grêmio. E talvez o Vasco seja uma oportunidade. O Renato é um cara de um trato muito bom e muito fácil com os atletas. Talvez o Pedrinho entenda, olhe para um cara como o Felipe Coutinho e entenda que um cara como o Renato possa extrair mais do Coutinho, possa trazer um Felipe Coutinho que a gente não viu ainda, e isso vale para outros jogadores também. É uma alternativa, eu acho que ela é válida, e eu, de novo, fico muito curioso para ver o Renato com um trabalho sólido fora do Grêmio. Nos últimos anos, ele não conseguiu solidez nos trabalhos sem ser no tricolor gaúcho. Bom, e no último ano, ele disse o seguinte nas redes sociais: como meu empresário acabou de fazer, com muito respeito por todas as partes, também quero deixar claro que nem eu, nem meu empresário tivemos contato direto com o presidente ou scout do Fluminense. Nem no meio do ano, nem agora. Se alguém o fez em nosso nome, foi sem o nosso consentimento e ou aprovação. Também esclareço que o meu empresário não me ofereceu em nenhum clube, como está sendo falado. E repito, se alguém fez isso em nosso nome, foi sem nosso consentimento e ou aprovação. Muito obrigado. É uma nota que foi escrita pelo empresário do Verratti, logicamente. Bom, é estranho, é esquisito, mas quando vemos um presidente falando sobre fomos procurados por esse jogador, já sabemos qual vai ser a frase seguinte: não vamos mais. O Vasco tem, de fato, proposta do Russo. Proposta não. Tem uma conversa com o Russo que vocês estão citando desde o início da live. Até tinha mandado mensagem e existe. Nem o Vasco sabe ainda se esse Russo tem alguma restrição em relação aos Estados Unidos. Só para lembrar, existem uma série de boicotes e vetos
de negócios com russos, clubes russos, enfim, por conta daquela guerra entre Rússia e Ucrânia. O Vasco ainda não tem um feedback de que se esse cara pode ou não avançar nas tratativas. Mas, porém, contudo e todavia, o Vasco acredita na possibilidade de o Marinacci fechar com o Cruz Maltino, mesmo sabendo na negociação que é anterior com o São Paulo. O Vasco ouviu feedbacks muito positivos do Marinacci e dos seus representantes, tá? De que comprar o Vasco seria uma baita de uma possibilidade de um clube de engajamento gigante, de torcida pesadíssima, tá? Então, hoje eu postei a informação aqui no blog, aqui no canal e também no meu blog, que o São Paulo está super otimista com o acordo com o Marinacci. E o São Paulo entende que, fechando com o Marinacci, a negociação com o Vasco está descartada. Só para trazer o outro lado. O Vasco entende que está numa fase anterior à do São Paulo, ainda na fase de diligências, em que o Marinacci está entendendo todas as dívidas, os problemas, os processos, mas que o Marinacci demonstrou muita euforia com a possibilidade de adquirir o Vasco. E aí essa pessoa com quem eu estava conversando até falou: Nicola, se você é o Marinacci, você fecha uma parceria para ter participação na base do São Paulo ou para ser dono do Vasco? Aí eu falei, mas e a condição? Você vai pagar um pouco mais, mas vai... Quando essa pessoa perguntou para mim, eu falei, eu vou de Vasco, eu vou comprar o Vasco em vez de ser sócio na base do São Paulo. E ela falou, pois é isso que a gente está imaginando que possa acontecer. Então, só para trazer o outro lado também, existe a parada do Russo. O Russo é mais um dos interessados. O Vasco ainda não tem esse feedback se ele pode ou não levar o negócio adiante, mas o Vasco não se sente completamente alijado do processo com o Marinacci, mesmo com o otimismo do São Paulo em relação ao grego, tá? Eu só queria trazer esse feedback importante, foram vários outros temas também debatidos aqui, conversados, mas esse talvez seja o mais importante. Queria agradecer demais a paciência de vocês que ficaram, sei lá quantos, 10 minutos, não é o modus operandi, sei que fui desrespeitoso, não sei, mas enfim, mas acho que deu para entender, né? Ricardo Então, galera, vamos por partes para vocês conseguirem entender toda a situação. Primeiramente, sobre Renato Gaúcho. A notícia que chega do GE é que a reunião foi muito positiva. O Vasco enxerga que conseguiu avançar na negociação com o técnico Renato Portaluppi e as partes irão reunir novamente hoje, no caso, terça-feira. Portanto, o Vasco foi representado ontem pelo Pedrinho, pelo Felipe e também pelo Carlos Amodeu, que no caso é o CEO do Vasco. E aí, nessa reunião foi falado o planejamento para 2025 e na reunião de hoje irá ser falado sobre a parte financeira. Agora, sinceramente, cá para nós, quando chega a um ponto de o clube negociar com o técnico e na reunião falar sobre planejamento, cara, tá muito bem encaminhado a negociação envolvendo Renato Gaúcho e Vasco da Gama. E agora aguardar para essa última reunião que acontecerá para ver se vai bater o martelo e Renato Portaluppi vai ser ou não o novo técnico do Vasco da Gama. Sobre o bilionário, né? Como o Nicola falou, tem a possibilidade ainda do Marinacci virar o dono da SAF do Vasco. Ele está interessado no São Paulo e está gerando esse conflito gigantesco por parte das torcidas e também das diretorias. Não se sabe ainda como é que vai ser, como é que vai se proceder o bilionário, o magnata. Agora, a pressão se torna totalmente para ele desde o momento que sai a notícia do Dmitry Ribolovlev, né? Esse é o nome do bilionário russo, né? Tem 58 anos de idade, ele opera como empresário do ramo de mineração e de fertilizantes. Ele atualmente é o dono do Mônaco, ele fez presente também desde a época que estava o Mbappé. É uma equipe que estava em baixa e conseguiu inclusive ser campeão da Ligue 1, que no caso é o campeonato o campeonato francês, no caso, né? Ele conseguiu tirar, inclusive, a sequência do PSG. É um cara que tem a fortuna avaliada em quase 40 bilhões, então é muito dinheiro. Teve até uma brincadeira que a galera fez, né, cara? Que ele teve um divórcio, desse divórcio aí, ele perdeu 4,8 bilhões, né,
de euros. Então, portanto, a gente vê aí que é um cara que, se no divórcio perdeu esse valor todo, imagina quanto de dinheiro que ele não tem. Ele ocupa também a posição 510 das pessoas mais ricas do mundo. Então, é um cara que tem muito poder aquisitivo, financeiro, e poderia também ajudar o Vasco. E aí gera aquela pulga, vai ser o Marinakis ou vai ser esse bilionário, o Dimitri, que vai ser bilionário, na verdade. A gente tá falando de bilhão, rapaz. Que dinheiro, hein? Dinheiro pra caramba, essa que é a pura verdade. Essas notícias do Vasco, peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!